Para iniciar essa atividade aqui, vocês vão escolher o modelo da flor de vocês, uma flor simples. Esse foi o modelo que eu escolhi para fazer, tá? Então eu vou fazer aqui usando uma folha reduzida, porque eu sempre faço no tamanho menor, tá? Mas vocês vão fazer na folha A3 de vocês, que é a folha grande. Só que vocês não precisam fazer o desenho da flor no tamanho A3 mesmo. Vocês podem pegar a folha A3, mas fazer o enquadramento aqui da imagem num tamanho menor para que vocês não demorem tanto tempo, tá? Então eu peguei aqui a minha folha 4, eu reduzi já o tamanho aqui livre que eu vou usar para colocar a minha imagem, para pintar a minha flor, tá? Então eu já enquadrei aqui direitinho, usando a proporção aqui da imagem, tá? Então usem a proporção aí para vocês se orientarem e enquadrarem direitinho, tá? Pode ser um tamanho reduzido, então, na atividade de vocês. Você não vai fazer um tamanho muito pequenininho aí do desenho, tá? Vou começar a desenhar. O que vocês vão prestar atenção primeiro? A orientação do papel é óbvio, né? Aqui a minha flor, ela tá mais esticada para vertical, então eu vou usar aqui a orientação vertical também. Eu gosto sempre de começar a trabalhar marcando a área que eu vou desenhar. Então, pode perceber o que? A flor aqui no meu modelo, ela tá bem centralizada, né? E a proporção também, vocês vão prestar bastante atenção na proporção dessa flor. Então, presta atenção no seguinte, a largura aqui dessa flor, ela é um pouco maior que a altura. Então, eu vou fazer aqui, só vou marcar a parte que eu vou fazer o desenho e eu não vou dar os detalhes, só vou marcar aqui mais ou menos para eu ter uma noção de onde ele vai estar. Então, vou colocar aqui em cima, ó. Vou marcar aqui o tamanho que eu vou usar para fazer o desenho dessa flor. Vou marcar a área que eu vou usar, né? Dessa forma é muito mais fácil de se trabalhar, porque daí se eu errar, eu vou ajustando aqui já. Ó, a largura tá maior que a altura. Então, essa primeira parte, o miolinho da flor, ele vai ficar mais ou menos aqui. Sempre vai vendo um tamanho de alguma referência aqui em relação à outra, tá? Vocês vão comparar aqui no caso da flor, as pétalas, tá? O miolo. Então, eu vou colocar aqui o desenho, onde que eu vou colocar o miolinho da minha flor. E eu vou ajustando aos poucos. Aí eu vou fazer mais ou menos distribuindo aqui as pétalas. Então, vou fazer essa pétala aqui que tá mais curvadinha. E eu vou distribuindo as outras, só a grosso modo primeiro, para depois eu começar a dar os detalhes. Eu não tô fazendo nada detalhado ainda, né? Porque primeiro eu vou ajustar a posição de cada pétala para depois começar a trabalhar os detalhes dela. Sempre que vocês estiverem observando, vai traçando linhas imaginárias no seu desenho para observar se está certo. Ó, eu tava fazendo uma pétala aqui, ó, que ela tava passando, a de baixo estava passando a de cima, mas se eu for observar aqui no modelo, a de baixo aqui, o limite da de baixo tá mais para a esquerda, então eu já tava errando, ó. Então por isso que é mais fácil ir jogando bem fraquinho só para esboçar mesmo. Vai observando o ângulo das pétalas também. Ó, observa que no caso desse modelo, se eu traçar uma linha vertical aqui, ó, ele vai dar no meio mais ou menos dessa pétala. Então, ele vai acabar aqui o meu cabinho da flor. Então, traçando aqui uma linha imaginária, ele vai dar mais ou menos aqui. Então, é sempre uma coisinha em relação à outra, tá? Para fazer os seus desenhos bem feitinho. Fazendo sempre bem claro para que não fique marcado o seu papel. Ó, eu distribuí aqui, a grosso modo, as pétalas da minha flor. Então, eu vou seguir aqui conforme o modelo que eu escolhi e vou agora dando os detalhes de cada pétala, tá? Então, eu vou observando bem esse modelinho e vou fazendo esses detalhezinhos aqui na parte de fora da pétala e dando todos os detalhes que eu achar necessário.
Já fiz aqui o desenho da minha flor, observando a proporção e a posição de cada pétala aqui. Então, eu ajustei uma, sempre observando uma em relação à outra, tá? Agora eu vou começar a pintar o meu trabalho. Já deixei algumas cores separadas aqui que eu vou usar. Nessa minha imagem de referência que eu imprimi, ela saiu bem distorcida as cores em relação à imagem que eu peguei da internet. Então eu deixei aqui do lado do computador, ó. Eu vou usar as cores aqui da minha referência do computador, tá? Vou começar a fazer a minha pintura aqui pela pétala. Então, vou indo de pétala por pétala, observando bem as cores que estão presentes. Lembrando que eu sempre vou começar do claro e pro escuro e eu vou preservar as áreas brancas da minha pintura. Então, aqui nessa parte que tá branco da flor, eu não vou pintar, eu vou deixar o branco do papel. Eu vou preservar essa área, então eu vou pintar as outras partes aqui e deixar isso daqui para fazer o efeito da pétala da flor. Então, vou deixar aqui como referência só para vocês observarem, mas eu vou usar aqui a imagem do meu computador. Então, eu vou indo aos poucos, vou começar por essa pétala da esquerda. Como eu sou destra, eu vou começar da esquerda para a direita, para eu não ficar esfregando a minha mão por cima. Vocês podem também pegar um papel sulfite e colocar aqui embaixo para você não ficar esfregando o seu trabalho e não ficar borrando aqui a pintura, tá? Então, eu vou começar aqui com essa corzinha mais clara. Nessa parte aqui do meio ele tem o branco, então eu já vou deixar aqui essa área reservada, o branquinho. Em algumas partes tem um degradêzinho ali também, então eu vou trabalhar esse degradê. Então eu vou marcando aqui onde que eu vou colocar cor na minha pintura. É óbvio que eu não vou conseguir essa diferença de tonalidades usando só uma cor, então eu vou fazer a mistura de cores aqui com os meus lápis, sempre tentando chegar o mais próximo possível da cor do meu modelo. Então, ó, como a minha pétala, ela tem essa direção aqui, a pintura, então eu vou pintar nessa direção também, tá? Ó, seguindo aqui a direção dos risquinhos da pintura da minha flor. Então, se eu pintasse, por exemplo, tô vendo aqui que a pétala faz esse desenho aqui do original dela. Se eu pintar usando outra direção, vai ficar esquisito. Então, sempre vai seguir na orientação aqui do seu modelo. Bem suave, tá? E tentando não deixar marquinhas do lápis aqui nesse trabalho. A cor mais clara já foi, agora eu vou misturar com a corzinha mais escura, fazendo essa junção aqui, trabalhando o degradêzinho. Sempre com muita paciência, tá? A pintura com lápis de cor exige bastante paciência para que ele não fique marcado e que essa pintura fique bonita e uniforme. Essa pétala que eu tô pintando, no meu modelo aqui, ele não tá mais muito forte, mas aqui no modelo que eu tô vendo no computador, ela tá bem mais forte que essas outras. Então, eu vou fazer um pouquinho mais forte aqui, ó, colocando as cores sempre aos poucos, para não errar na dosagem, porque se eu jogar muita cor aqui e perceber depois que tá errado, depois eu não consigo voltar a cor clara, porque se eu apagar vai ficar uma meleca. Então, sempre dosando essas cores, tá? Fazendo bem suave para que ele fique uma pintura bonita. Agora, já joguei essas duas cores, eu vou escurecer um pouquinho mais em algumas partes com esse meu outro tom. Então, vou observando o meu modelo e olhando as partes que estão mais escuras, eu vou jogando aqui para dar essa diferença tonal. Aqui nessa parte que eu vou fazer, no modelo aqui dá para ver mais ou menos, na verdade, né? Como tem uma pétala por cima, aqui produz uma leve sombrinha. Então, eu vou fazer esse sombreadinho aqui com essa cor, com um tomzinho mais escuro. Então, vou pegar, jogar um pouco mais de cor aqui e trabalhar esse degradê, para dar essa sensação de profundidade. O que dá a sensação de profundidade, a sobreposição de camadas, é esse trabalho de claro e escuro, que dá a sensação de volume no nosso trabalho. Então, vocês vão trabalhar bastante isso, para dar mais realismo no trabalho de vocês. Se eu perceber que eu não joguei muito o tom rosa, eu posso voltar com outra cor e ir fazendo isso daqui aos pouquinhos, tá? Aí
Daí, se você quiser, você já pode aquarelar essa pétala aqui, ou se você quiser, você pode ir para as outras pétalas. Eu já vou aquarelar aqui para mostrar para vocês como que é esse processo de aquarelar a imagem. Então, eu já deixei aqui separado a minha água e eu vou pegar um pincel macio para fazer essa aquarela. Então, vou molhar só a pontinha aqui do meu pincel, não molho muito, e eu vou começar a jogar o pigmento do claro pro escuro, porque se eu arrastar do pigmento escuro pro claro, ele vai deixar escuro aqui essas áreas. Então, eu vou indo aqui, ó, do claro pro escuro, e eu vou arrastando esse pigmento. E olha só a diferença que já dá em relação ao que estava. Se sujou muito, limpa aqui a pontinha do pincel e vai aquarelando essa pintura. Toma cuidado para não ficar passando muitas vezes o pincel para não rasgar a folha, tá? Essa folha que eu tô fazendo, ela não é própria para aquarela, então eu não posso ficar passando muito. Então eu vou tomar bastante cuidado aqui. Como aqui eu quero deixar um pouquinho mais marcado, daí sim eu vou passar aqui, ó, do claro, do escuro pro claro, para deixar mais marcadinho. Aqui embaixo eu quero deixar bem marcada essa parte de sombra. E olha a diferença que já deu na pintura. Então, essa primeira parte aqui eu já fiz para mostrar para vocês. Agora eu vou pintar as outras áreas. Se eu perceber que quando eu passei essa aquarela, ele ficou muito manchado, não gostei de alguma parte, espera secar super bem, mas espera secar completamente mesmo essa pintura para depois trabalhar a segunda camada por cima, escolhendo aquarelar ou não essa segunda camada, tá? Mas nessa daqui, primeira camada, tem que ficar super bem sequinha. Agora eu vou fazer a pintura dessas outras pétalas aqui da mesma maneira que eu fiz nessa primeira pétala, começando do mais claro para o mais escuro e preservando as áreas em branco. Fiz aqui a pintura das pétalas da minha flor. Vocês perceberam no vídeo que eu primeiro pintei todas as pétalas, fui trabalhando o claro e o escuro, e depois que eu pintei todas que eu aquarelei. Eu só tinha pintado aquela primeira e aquarelado logo em seguida para mostrar para vocês como que é o processo. Então, agora que já está aquarelada a minha flor, eu percebi o quê? Que algumas partes eu não gostei aqui. Eu quero forçar mais o escuro em algumas áreas, aqui, por exemplo, e em várias partes do meu trabalho. Então eu vou esperar secar super bem essa primeira camada para depois só eu fazer essa segunda camada por cima. Se eu fizer essa segunda camada agora por cima aqui, que eu acabei de terminar a primeira camada e aquarelar, ela ainda tá molhada a minha folha. Então se eu passar agora por cima, ela vai arrastar o meu papel e vai estragar. Por isso que eu preciso esperar secar super bem essa primeira camada para depois só trabalhar a segunda camada por cima, escurecendo as áreas que eu quiser. Então depois eu vou fazer essa segunda parte, esperar aqui primeiro secar muito bem. E eu não fiz o miolo ainda, vocês perceberam isso? Por que eu não fiz o miolo? Porque pode ser que se eu fizesse o miolo e puxasse a água na hora de aquarelar, ele podia arrastar o pigmento amarelo para outras partes que eu não quero. Então, eu optei em fazer nesse trabalho o quê? Fazer essa primeira camada de pintura, aquarelar, depois quando secar super bem eu vou passar a segunda camada, daí eu vou ver se eu preciso aquarelar ou não, não é necessário aquarelar nessa segunda camada, tá? E daí sim, depois eu vou fazer o miolinho nesse mesmo esquema que eu fiz aqui com as pétalas. Eu vou passar a primeira camada aqui nesse miolo, vou aquarelar e depois eu vou dar os detalhezinhos. Esse miolinho, ele é bem chatinho de fazer porque ele tem bastante detalhes, então tem que fazer com bastante calma, prestando bastante atenção para não errar. Depois eu vou fazer aqui o fundo meio bem desfocado, só jogar algumas cores. Antes de fazer o fundo, eu vou colocar a fita aqui na lateral para ficar mais bonitinha a margem do meu trabalho, mas isso eu só vou colocar depois.
E depois que eu vou terminar o fundo, ele estiver bem seco, já estiver finalizado, aí sim que eu vou fazer o cabinho, que eu vou deixar por último mesmo, que é só um detalhe. Agora já passou bastante tempo e o meu trabalho está completamente seco, tá? Então eu vou passar agora a segunda camada aqui por cima para reforçar as áreas que eu quero. Então eu vou observar aqui no meu modelo onde que eu quero escurecer para deixar mais evidente essa diferença de tons claros e escuros. Não se esqueçam sempre de observar o modelo de vocês, tá? Então eu vou aqui deixar mais forte algumas partezinhas que eu quero, trabalhando a leveza na mão aqui para deixar o degradê bem bonitinho. Posso trabalhar com todos os tons aqui de lápis que eu quiser. Lembrando que você pode aquarelar ou não essa segunda camada, você vai decidir se você quer ou não. Ó. Por exemplo, aqui que eu já fiz essa partezinha, eu acho que eu não vou aquarelar, depois eu vou ver no final como que vai ficar o resultado, mas eu não pretendo aquarelar essa segunda camada, até porque essa minha folha não é própria para trabalhar com muita água, então ela pode danificar. Então eu vou trabalhar com menos água e caprichar aqui na pintura com lápis de cor. Agora que eu já terminei de jogar essa segunda camada aqui por cima, gostei do resultado, e eu percebi que eu não vou aquarelar mesmo essa segunda camada, então eu vou deixar assim. Eu já amenizei as manchas e eu também reforcei as partes escuras aqui nas minhas pétalas onde eu queria, tá? Então agora eu vou partir para a parte do miolo. Como que eu vou fazer essa parte do miolo? Vou primeiro jogar uma base com um amarelinho claro. Não vou jogar muito forte, que senão eu vou encerar o meu papel e depois ele não consegue pegar outra cor por cima. Então eu vou jogar aqui geral um amarelo e depois eu vou colocando os detalhezinhos, tá? É a mesma ideia praticamente da pétala. Então, vou colocando aqui, ó, trabalhando essas partezinhas. Tô começando a fazer essa parte aqui com o tom mais clarinho do amarelo. Depois eu posso jogar o amarelinho escuro nas outras partes. Vou fazer essa primeira parte aqui, pintar direitinho. Joguei a primeira camada de cores, que é a base do meu trabalho. Então eu vou aquarelar essa parte, colocando pouca água, tá? Eu vou puxando aqui, ó, para não trazer o pigmento errado, tá? Tomando bastante cuidado e não colocando muita água também no meu trabalho. Eu vou colocar vou puxar umas pontinhas aqui pra fora, porque ele não é totalmente certinho, então eu vou deixar umas irregularidades aqui na bordinha, de propósito, pra deixar mais bonitinho. Se você quiser, você pode pegar a pontinha aqui do papel e tirar algumas partezinhas. Só batendo, tá? Tirar o excesso. Deixar um pouquinho mais claro se você perceber que ficou muito forte. Vou fazer isso aqui. Agora eu vou esperar ele secar completamente de novo, para daí sim eu fazer os detalhes desse miolo. Então, enquanto eu espero secar, o que eu posso fazer também? Eu posso já ir pintando o fundo do meu trabalho, porque eles não vão encostar uma parte na outra. Como eu já terminei essa parte aqui das pétalas da flor, eu posso pintar aqui o fundo tranquilamente, sem ter interferência aqui no miolo. Então, antes de fazer o fundo, eu vou colocar a fita na lateral do meu trabalho. Essa fita aqui, ela é ótima para mascaramento, para colocar na lateral dos trabalhos. Mas se você não tiver essa fitinha, você pode usar a fita crepe. Aí, se você for usar a fita crepe, você pode tirar um pouquinho o excesso da cola no seu braço. Você pega, corta o pedaço, coloca aqui, ó, e assim você tira o excesso de cola, porque daí diminui a chance de rasgar o seu papel na hora que você for puxar isso daqui depois, quando o seu trabalho já tiver finalizado, tá? Então, vou colocar aqui em toda a lateral. Vou tirar um pouquinho a cola aqui do meu também.
E essa parte aqui de colocar a fita no trabalho, você poderia ter colocado antes também de pintar a sua flor, tá? Sem problema nenhum. Só que o problema é o seguinte, se você começar a fazer esse trabalho hoje e não terminar ele, você esperar algumas semanas para terminar, pode ser que essa colinha aqui ela fique impregnada no papel e na hora que você for puxar ela rasgue bastante. Então, evita deixar essa fita muito tempo no teu papel. Aqui no meu modelo, esse fundo aqui tá bem misturado, tá bem desfocado, né? Então eu vou fazer assim, só que eu quero trabalhar com ele um pouco mais claro. Então eu vou jogar umas cores um pouco mais claras e aleatórias aqui para fazer esse fundo. Eu já fiz aqui a parte da aquarela do fundo do meu trabalho e ela já tá bem seca, tá? Então eu vou trabalhar a segunda camada aqui por cima do miolo e do fundo, porque eu não gostei desse fundo aqui, não me agradou. Então essa segunda camada, na verdade, eu vou passar e não vou aquarelar também no fundo, porque ele já tá danificando o meu papel. Esse papel aqui, como eu não usei aquele papel próprio para aquarelar, então ele não aguenta muita água. Então eu não vou aquarelar mais e eu vou trabalhar primeiro aqui o detalhe do miolo da flor. Então o que eu vou fazer nesse miolinho? Agora eu vou trabalhar esses detalhezinhos aqui do miolinho, trabalhando áreas escurinhas em alguns pontos. Então eu vou pegar uma cor aqui mais escura para fazer essa partezinha dos detalhes, tá? E vou trabalhando partezinha por partezinha. Ó, peguei um marronzinho escuro que eu vou trabalhar aqui essa área de baixo. Então eu vou jogando aqui. Eu posso fazer o que? Eu posso ir jogando algumas partes simulando essa sombra. Então eu vou jogando aqui com calma, observando bastante o modelo, tá? Essa parte é um pouquinho mais chatinha porque vai exigir mais paciência mesmo, por isso que eu recomendo que vocês peguem uma flor com um miolinho mais simples, para não ter que ficar fazendo isso daqui. Mas quem quiser pegar aí uma flor mais com esse miolinho também pode fazer, não é nada impossível. Então eu vou trabalhando aqui separadamente cada partezinha e fazendo essa sombrinha. Eu vou colocando algumas partes, ó, não vou pintar tudo. Vou passar aqui também nessa parte de baixo, que é a sombra que o miolo tá produzindo nas pétalas. Só que ele não é uma coisa regular, tem várias áreas claras e escuras aqui que eu vou trabalhando no meu desenho. Eu vou fazendo aqui, ó, pra dar essa profundidade no trabalho. E eu vou misturando as cores também, tá? Aqui no miolinho eu posso pegar um outro tom, um amarelo ocre, para eu ir fazendo também essas partes aqui do miolinho mais escuro. Então aqui no miolinho eu vou trabalhar com um amarelo ocre, fazendo algumas manchinhas aqui no meu trabalho e deixando essa sensação de profundidade. Essa parte agora que eu tô fazendo dos detalhezinhos, eu não vou aquarelar também. Então, eu estou fazendo aqui para dar esse volume. E depois, em algumas áreas, eu vou pintar um mais escurinho. Se eu precisar, volto aqui com o amarelo. E vou fazendo isso no meu trabalho inteiro. Então agora eu vou fazer detalhadamente esse trabalhinho do miolo e vou reforçar o fundo para deixar de uma maneira mais bonitinha, mais uniforme.
Eu tô finalizando aqui a minha pintura. Eu fiz um miolinho, mostrei pra vocês o jeito que eu fiz, né? Fui escurecendo aos poucos. Fiz um leve degradê aqui para fazer essa sombrinha aqui do miolo que ele produz nas pétalas. E agora eu tô passando o branco por cima aqui do fundo para deixar ele mais esfumado, tá? Para fazer essa mistura de cores melhor. Porque olha só como ele tá aqui, ele tá bem feinha essa passagem de tons. Então, quando eu passo o branco por cima, ele suaviza a passagem de tom, ó. Tô passando, ele tá deixando mais suave mesmo. Então, é um recurso também que vocês podem usar, mas é para finalizar, tá? Porque aqui eu tô criando uma camada aqui de branco, tô encerando o meu papel. Então, depois, se eu for passar outra camada por cima de outra cor, ela vai ficar muito mais difícil de passar. Por isso que o branco é só na hora de finalizar, tá? Então, eu tô passando e eu tô puxando para a mesma direção para ele não ficar vários riscos em direções diferentes. Agora que eu já terminei de pintar o meu trabalho, finalizei o fundo do jeito que eu queria, tô satisfeita com o resultado, eu vou puxar então a lateral aqui, a fitinha da lateral. Puxar com bastante cuidado, ó, vou puxando rente a minha folha para evitar que rasgue, tá? Puxando bem devagar mesmo, porque se eu puxar rápido ele vai tirar pedaço do papel. Então, ó, puxando com bastante calma, tá? Se acontecer de rasgar o papel de vocês na hora que vocês estão puxando, vem do outro lado e puxa ao contrário, tá? Ó. E se mesmo assim ele rasgar também, tenta tirar aquela partezinha para rasgar o mínimo possível o teu papel, ó. Puxando com bastante calma para que ele não rasgue. Agora eu vou puxar a última parte aqui da minha fitinha. Bastante cuidado. Não rasgou nenhum pedacinho. Agora eu vou finalizar o meu trabalho com a minha assinatura, né? Então eu vou pegar aqui uma cor que esteja presente no meu trabalho e vou assinar. Como a gente inserou muito o papel com o lápis branco, ó, tá? Ele criou uma resistência para pegar a cor, mas eu tô fazendo bem forte aqui para fazer minha assinatura e tô usando uma cor escura, por isso que ele tá pegando. Então esse daqui é o resultado da minha pintura pronta, tá? A minha flor simples usando lápis aquarela. Lembrando que para fazer o meu trabalho eu aquarelei a primeira camada e a segunda camada eu vim por cima só reforçando os pontos que eu não tinha gostado. Não aquarelei a segunda camada para não correr o risco de danificar mais o meu papel.